uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que é aqui com você toda noite, sempre de uma forma propositiva, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e teremos a honra hoje de conversar com o presidente do Vila Souza Atlético Clube, Luiz Max Martins. Já está aqui do meu lado, aqui ajeitando o microfone. E já, depois daquele intervalo que é rapidinho, a gente volta para começar a entrevista. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início, como eu falei, início da entrevista com o Luiz Max Martins. Ele que é presidente do Vila Souza Atlético Clube, um dos mais tradicionais clubes do município de Guarujá, localizado ali na Vila Maia, no centro. Luiz, obrigado pela sua presença, sei dos seus afazeres, cuidar de um clube com o afinco que você cuida não é fácil, sei disso. Obrigado pelo espaço que você achou na sua agenda e deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador e o sócio do Vila. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os telespectadores, agradecer a você por nos propiciar mais uma chance de falar do nosso clube. E também eu gostaria de mandar um abraço que eu prometi para a Ruth, que não perde o seu programa, uma grande funcionária lá do Vila Souza, pessoa muito querida por todos. A Ruth da recepção. É da secretaria. Da secretaria. Isso. Ela já me falou, ela falou, tem que levar o seu Luiz lá, Mas ela é bastante... a telespectadora assídua mesmo e em nome da Ruth, né, a gente sempre cumprimenta todos os telespectadores do programa Assunto Cidade, que às vezes eu falo, às vezes eu esqueço, é gravado aqui nas dependências do Parque Itapema Shopping, onde será instalado o Poupa Tempo, é um shopping localizado aqui naquela rua que dá acesso à base aérea, futuro aeroporto de Guarujá, e o shopping é aberto aqui, há uma vitrine bonita aqui que você pode acompanhar aqui, participar e visitar aqui a Guaru TV, a emissora que abriga esse programa. Ô, Luiz, vamos começar falando então da importância do Vila Souza, né?
Vila Souza tem quantos aninhos de idade já, Luiz? O Vila Souza completou no dia 12 de dezembro 66 anos. 66 anos. É a idade da cidade, né? É a idade, praticamente a idade da cidade. Praticamente. Né? Nasceu junto com a cidade, praticamente. Isso. E tem, logicamente, uma importância aí histórica no cenário esportivo, principalmente no cenário esportivo e como um clube social também, né? Muita gente pode achar, o Vila Souza já teve lá esses momentos, aqueles saudosistas ficam com saudade até de cassino, mas o clube vem acompanhando o seu tempo aí, abrigando as novas gerações, principalmente no aspecto esportivo, né? Exatamente. Que eu entendo que para um clube sobreviver, almejar um futuro melhor, ele tem que investir no esporte mesmo. Certo. E desde quando e a criança que começa a fazer o esporte, ele vai ter uma identificação com o clube para o resto da vida. Então, realmente, desde que eu assumi, eu sempre falei, o que é primordial para mim é o esporte. E com o esporte, automaticamente, acontece o social. Claro. É pelo esporte que já se concluiu que é o melhor jeito de evitar que, muitas vezes, nem tem que tirar, evitar que crianças vão para a rua, né, Luiz? É uma realidade isso, e realmente ele traz uma nova visão para as pessoas que praticam o esporte, de pensar coisas boas, ocupar seu tempo melhor. E às vezes hoje até é engraçado, você me falou isso agora, me veio na cabeça. Eu vejo que os pais hoje estão mais preocupados das crianças para a rua do que ficar em casa na internet. Também que tem também isso, pode ser alguma coisa meio nociva, né? Tem, logicamente. Bem lembrado. Então o clube, ele proporciona isso para as pessoas, um convívio social que é importante. Claro, claro. E ali são várias, o Vila Souza mantém ali várias atividades ali, futebol, vôlei, para tudo quanto é gosto, né? E a natação também, né? Nós temos vários esportes lá, sendo que eu tenho federado hoje 5 esportes olímpicos. Isso é muito importante. Até o que significa isso, Luiz? Olha, ser federado? Participa de federação. Isso, participa dos campeonatos que valem mesmo, os campeonatos oficiais de São Paulo e pelo Brasil. Inclusive, o que eu acho importante num campeonato, nós sermos federados, principalmente em esportes olímpicos. Tá para ser aprovado, embora a nossa presidente Dilma parece que não está concordando muito, mas está sendo feito um trabalho, parece, junto ao Senado, de ter uma anistia aos clubes de futebol. Certo. Do INSS, as dívidas, fazer um refis para que se pague 240 vezes. E o Vila, como os outros clubes, também deve INSS, mas nem tanto como os clubes de futebol. Claro. É bem menos, é 1%, 2% do que eles devem. Certo. Mas, se propiciar isso para o Vila, que eu até mandei um comunicado ao novo ministro, claro. O Hilton, para que olhe com carinho essa possibilidade de estender também aos clubes que cuidam de esportes olímpicos, claro. que olham para os esportes olímpicos com carinho. Não só o futebol. O Vila eu particularmente, eu sou totalmente a favor que ajude os clubes de futebol. Sim. Que é a nossa cultura, é o nosso lazer, é o nosso divertimento, é a nossa paixão. Claro. Mas estenda também aos clubes que cuidam dos esportes olímpicos. Até porque nós estamos à beira de uma Olimpíada. Nas vésperas de uma Olimpíada, né? Isso que é tão importante. E aqui no Brasil... E a dívida de um clube milionário aí, como deve milhões no Flamengo, esses times assim, o Santos agora nessa crise danada aí. Também. São cifras astronômicas. A do Vila é uma negociação... Perto deles é pouca coisa, mas para o Vila é muito. Para o Vila é muito e daria para... O que vai nos propiciar a chance de entrarmos na Lei de Incentivo ao Esporte Federal, que é o que seria uma alavanca muito boa para o nosso clube crescer. Entendi. E crescer de verdade mesmo. O contato que você teve com o ministro foi no sentido de já cumprimentando pela posse com certeza. E já mandou um ofício em nome do Vila Souza
pedindo um apoio. Para que ele olhe com carinho isso daí. Foi uma ideia que eu dei para ele. Eu acho que é uma ideia muito boa, não que eu estou querendo puxar sardinha. Isso aí tem que se estender a todos os clubes que trabalham com o esporte olímpico. Embora ele seja mineiro, o ministro dos esportes, ele é filiado, um deputado eleito pelo partido do deputado Marcelo Squacione. Sim, que vem a ser, que pelo menos se apresenta como o deputado de Guarujá, o deputado da cidade, né? Então, nada mais justo que você também caminhe para o deputado Marcelo Squacione para que ele leve esse pleito. Aliás, nós já conversamos e eu estou cutucando ele para também dar uma cutucada no ministro e olhar com carinho, inclusive pedindo para ele, quando estiver no Guarujá, que visite o nosso clube. Claro, e deu um incentivo, esse incentivo que seria fantástico para o Vila Souza. Ô Luiz, você falou dos 5 esportes olímpicos que são federados. Quais são esses esportes? Eu tenho o basquete, o judô, a natação, a ginástica rítmica e a ginástica artística. Então, todos os esportes que estarão na Olimpíada e que as pessoas têm a oportunidade de, ao praticar no Vila Souza, participar de eventos aí federados. Sim, e fora também os esportes olímpicos, nós estamos federados no jiu-jitsu, na patinação artística. Certo. Patinação artística que eleva o nome do Vila Souza aí. E muito. Eu sou muito grato a essa modalidade. Já tive a oportunidade de acompanhar a patinação também. Ô Luiz, mas o carro-chefe do Vila Souza, a menina dos olhos do presidente Luiz, basquete. Como é que está o basquete do Vila Souza? O basquete do Vila Souza está... Nós estamos bem, estamos em alta. Nós estamos bem cotados. Nós fomos campeões na temporada 2014 do novo basquete paulista. Tem uma foto do time campeão aí, vou pedir para o Fábio colocar depois a foto do time campeão do ano passado de basquete. Olha lá, tá ali, ó. Foi uma... O Luiz, você é o mais baixinho ali, quase não dá para te ver ali na foto. Ainda bem, né, que por pouco que um saiu lá do foco. Mas o que eu fiz o basquete? Você é a menina dos olhos. Se bem que quando eu comecei no Vila Souza, o primeiro cargo que eu tive foi como diretor de judô. Que nós temos um bom relacionamento com a federação e fazemos campeonatos importantes. Atletas olímpicos frequentam o clube, sempre estão lá fazendo churrasquinho para eles. Mas eu entendo o seguinte, eu falava eu até brinco com as crianças lá no Vila, a molecadinha, eu falo assim, qual que é o seu clube? Aí eles falam, é o Corinthians, é o Palmeiras, São Paulo. Eu falo, não, esse é o seu time de futebol, o seu clube é o Vila Souza. Certo. E eu falei, eu preciso ter uma identidade, isso em 2010. Eu falei, eu preciso fazer um time principal aqui que traga a torcida, que as famílias venham juntos, torcer, passar uma hora agradável. Eu pensei no futebol de salão, no vôlei feminino e, por último, o basquete. O futebol de salão, a nossa quadra para ter jogos de federação não comporta. E também nós não teríamos condições financeiras. Certo. O vôlei feminino... Teria que ter uma arquibancadazinha. Ele teria que ter um espaço maior, um espaço de fuga, tal. É muito pequeno. A quadra não comporta. O vôlei, o ginásio é baixo para ter o vôlei. Entendi. Então também não poderia ter jogo lá. Já não dá para aquele saque, jornada... aquele... não dá para fazer. E então o que sobrou? O basquete, que eu gosto, eu adoro mesmo. E foi o que estava ao nosso alcance, até financeiramente, para fazer, embora é feito com muito sacrifício. Então nós tivemos oportunidade, tivemos algumas parcerias, ajuda da própria prefeitura, que nos proporcionou, nos deu a honra de representá-los em jogos regionais, jogos abertos, sendo que nas vezes que nós tivemos a oportunidade de ir, nós nunca decepcionamos, nunca ficamos fora do pódio. Ganhando de equipes como São Caetano, com Bauru. Em 2013 nós fizemos, nos jogos abertos, nós fizemos a disputa do 3º lugar com Bauru. Bauru não é fraquinho. O Bauru, para você ter uma ideia, eles têm uma verba de 5 milhões de reais ao ano. Nossa.
Igualzinho Vila Souza. Então, tirando muitos zeros aí, foi a briga dos 5. Então, e nós ganhamos. Então, acho que o nosso trabalho representando a cidade, eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho muita honra em representar a cidade, até porque no distintivo do Vila está escrito Guarujá. Então, tem pessoas, às vezes, que até confundem, fala que eu fico bravo quando fala Guarujá. Não, automaticamente, quando o Vila Souza vai em qualquer cidade jogar, que nós tivemos esse privilégio até hoje de participar desses campeonatos, ninguém fala Vila Souza, eles falam Guarujá. Certo. E isso nos deixa muito honrado também. Às vezes que o time de basquete representou, o time era formado, não era a base, era o time oficial do Vila. É o time oficial do Vila. O time completo entrava na quadra do mesmo jeito que entrava como Vila. E isso, inclusive joga com a camisa do Vila. Entendi. E o ano passado, esse time conseguiu o primeiro lugar no Novo Basquete Paulista. Foi muito importante porque, infelizmente, em 2014 foi o único torneio que nós pudemos participar. Entendi. E pela primeira vez, depois da 4ª tentativa, nós conseguimos ser campeões, já tivemos sido vice-campeões, ficamos em 3º no outro ano. Então eu fiquei assim, eu achei que todo o nosso esforço, o esforço da diretoria do Vila foi coroada com esse título. Para nós foi muito importante para o Vila Souza. O time é formado por jogadores, por atletas da cidade? Especificamente da cidade? Não. Tenho alguns que moram em Guarujá, eu tenho atletas de São Paulo e de Santos. Certo, mas que tem aí essa ligação afetiva com o clube, ligação inclusive profissional, talvez? Semi-profissional, Semi-profissional. Porque tudo tem um custo. Claro. Os jogadores que vêm de São Paulo têm gastos para vir. Claro. E geralmente, acho que metade do clube são casados, tem a família, largam da família, vêm. E eles têm proposta de outros lugares para poder jogar, mas eles estão comigo. Eu fico com a garganta coçando para te perguntar, porque o Vila representou o Guarujá entre 2010 e 2013. Sim. No basquete. Em 2014 não representou o Guarujá. E foi campeão paulista. Que houve um... Não era problema do time, o time estava bom. Não, o time estava bom. Inclusive, quando eu montei esse time, foi até visando o comprometimento que eu tenho que eles tinham comigo, de disputar os regionais. Certo. E até, se possível, até dar uma fortalecida na época dos jogos. Mas problemas alheios à minha vontade e de alguns da prefeitura, infelizmente nós não pudemos ter a ajuda. E o Vila Souza não pode gastar dinheiro. Gasta, mas eu não tenho dinheiro para representar outra cidade. Entendi. Inclusive, tem cidades que querem contratar o time do Vila para representar os jogos regionais, sabendo que o Vila não pôde representar em 2014. Bom, mas isso não ocorreu e nem vai ocorrer, possivelmente não ocorra. Olha, nós temos uma honra, olha, a felicidade que a gente tem quando joga representando o Guarujá em jogos regionais, jogos abertos, é indescritível. É indescritível. São jogos contagiantes, já temos um certo respeito. Então, quando vê o Guarujá, já as pessoas respeitam. Não foi o que aconteceu em 2014, que o Guarujá, infelizmente, em 2 partidas, tomou um vareio, porque foi com um time de pouca representatividade. Pouca representatividade no esporte, aí, sendo que tinha um time pronto. É o que você falou, né? Às vezes problemas alheios aí à nossa vontade, questões administrativas, acabam confundindo a coisa. Luiz, eu ia engatar aqui um assunto, mas eu vou acabar interrompendo você na sua resposta e a gente pode acabar perdendo aí o fio da meada por conta do intervalo comercial que o programa Assunto Cidade vai fazer. Então eu queria te propor, a gente faz o intervalo comercial agora rapidinho e a gente já retoma já falando mais um pouco do time de basquete do Vila, todas essas glórias e também das outras opções que o Vila Souza tem e matar a curiosidade do telespectador, que não é caro ser sócio do Vila. E o Luiz vai explicar já, tudo bem? Sim. Depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique conosco, já voltamos já.
Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o presidente do Vila Souza Atlético Clube, Luiz Max Martins. Ele que no primeiro bloco do programa Assunto Cidade de hoje estava aqui explicando a importância do Vila Souza, né, nesse tão importante segmento, até redundante falar do jeito que eu falei, mas o destaque que o Vila Souza tem nessa questão esportiva. O Luiz mesmo lembrou, a gente fica preocupado em tirar crianças da rua pelo esporte. E hoje em dia também tem muitos pais preocupados em colocar seus filhos um pouco fora de casa por causa do risco aí que muitas vezes traz questões nocivas aí, a criança ficar o dia inteiro lá, o adolescente ficar o dia inteiro na internet lá, também é muito legal. E o Vila Souza oferece opções de A a Z, tem de tudo quanto é tipo de esporte lá. E tem ainda o prazer de anunciar que nas vésperas de uma Olimpíada, o Vila Souza participa de federações, é federado, usando as palavras do próprio Luiz Max Martins, federado em 5 atletas olímpicos, 5 modalidades olímpicas, natação, vôlei, basquete, ginástica rítmica e ginástica artística, né? Então, 5 modalidades esportivas que, se você gosta, pode até, não digo essa próxima Olimpíada, que já está meio em cima da hora, mas quem sabe aí para as próximas e outras modalidades esportivas que o Vila Souza oferece. Mas o grande destaque que o Vila Souza apresenta aí nos últimos tempos é, de fato, o time de basquete. Time que no ano passado conquistou o título de campeão paulista, no Novo Basquete Paulista 2014. E o Luiz terminou o primeiro bloco falando disso. Luiz, esse time tem atletas de nível de seleção, poderia dizer assim? Olha, eu tenho lá o meu armador, o Dudu. O Dudu participou de todas as seleções olímpicas, de todas as seleções brasileiras de base, todas. Eu tenho o Edu Cavilha, que já foi atleta da seleção, jogou em times importantes. Eu tenho o Valtão, que jogou na seleção brasileira também. O próprio Isaías, que hoje é técnico, jogou na seleção brasileira, foi atleta do grande time de Franca por anos. Eu tenho uma pessoa que não foi de seleção, mas hoje, pelo menos para a torcida, é o grande xodó do Vila, que é o Sapão.
O Sapão, que é de São Paulo, é um grande jogador, jogou a final. Para você ter ideia, ele jogou a final, fez uma final belíssima. Uma semana antes, ele estava internado com pneumonia. E chegou lá e deu conta do recado. Deu conta do recado e jogou? Jogou e bem. Uhum. Então, é um preparo físico também, né, Luiz? Sim, é uma pessoa muito forte. E eu tenho todos os jogadores que eu tenho já passou por times importantes no Brasil. Então, o resultado não poderia ser diferente. O clube se preocupa em renovar, em utilizar a experiência desses atletas de renome nacional e até internacional para formar uma novas gerações? Sim, aos poucos. Eu tenho atletas lá, o Renan, o Bruno, o Coxa, que evoluíram demais. E com certeza eles serão os titulares futuros do time. Entendi. Já são jogadores que entram e ajudam muito. E convivem com esses atletas experientes? Sim, participaram entram em todos os jogos. São bons, são opções boas que o nosso técnico Isaías tem. Essa convivência é importante. O basquete hoje no Brasil, pode-se falar que ele voltou à fase áurea, assim, o Luiz, ele tá numa fase boa, ao passo que o vôlei está vivendo o seu ocaso, principalmente por conta das denúncias, né? O basquete era o esporte número 2 do Brasil. Isso nos anos 60, anos 70. Certo. Depois teve uma caída. O último título importante que eu considero foi o Mundial de Clubes do Sírio. Agora, recentemente, o Flamengo também foi campeão mundial. Em matéria de seleção, nós estamos evoluindo, tanto é que no último Mundial nós ficamos em 5º lugar. Certo. Na Olimpíada nós também fomos bem. O argentino ajudou bastante, o Magani lá. Né? Ajudou e muito. Então a filosofia está melhorando e eu acredito que o Brasil vai conseguir medalhar. Embora os caras falem, não, isso é utopia sua. Não, não é não. Eu acredito que o Brasil vai medalhar na Olimpíada que vai ter aqui no Rio de Janeiro. O apoio da torcida cresce muito. E o basquete tem aquele momento, aquele ápice, né? Que é a bola caindo na cesta, né? Que é o que mais se aproxima do gol, né? Olha, é muito contagiante porque uma pessoa que nunca assistiu um jogo, ele vai lá e sabe que a bola tem que cair na cesta. Então ele vê. Aí ele fala assim, mas como é que pode? Falta 1 segundo e ainda não está decidido? Então é muito dinâmico. É bom. E olha como é interessante. Hoje a nossa escolinha conta com mais de 100 alunos. Por que isso? Porque eles têm um espelho. Eu saindo daqui para ir para o Vila agora, estava cheio de molecada com uniforme de basquete e bola, indo para o treino lá no Vila. Então, é contagiante. E essa molecada faz a torcida e leva os pais. Então, realmente, é um ambiente muito bom. Qual a faixa etária, a mínima, a partir de qual idade o pai pode... Lá começa com 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos já a escolinha. E nós temos, então, a coisa está crescendo. O Vila Souza antes só tinha bola de futebol de salão para a criançada que queria brincar e tal. Hoje é obrigado a ter pelo menos 3 bolas de basquete lá. Para a molecada jogar na Então... Porque nós não temos campo. Certo. A nossa escolinha de futebol de salão conta com mais de 160 alunos. Então é difícil eles irem brincar, porque eles já têm a aula deles, eles já têm. Então, graças a Deus, os nossos esportes lá estão todos bem. E como que você vê essa questão do vôlei, sem fugir um pouco da questão do Vila? Você tem acompanhado isso, tem visto os escândalos todos surgindo aí? Olha, para mim foi uma decepção, porque a gente já até, como exemplo, falava, veja o vôlei, que maravilha. Era o exemplo, né? Era o espelho. Era o espelho, e de repente não fugiu da mesmice. Da mesmice que acontece no Brasil em todos os setores. Todos os setores. A roubalheira, vamos falar o português, claro. Né? O desvio, né? Então... realmente eu fiquei meio decepcionado. Embora o atleta não tem culpa. É claro. O que eu falo, o esporte,
em geral, é uma coisa maravilhosa, é lindo. Exato. Porque quem estraga são os homens. Quem sabe que são os homens. Ô Luiz, além do basquete, o clube tem a importância aí também na patinação, como você falou também, e na ginástica rítmica, inclusive com boas colocações aí nesse Sim, nós ficamos em terceiro no Brasileiro, ficamos em segundo no Paulista. Está evoluindo muito. Tivemos essa semana, inclusive outras emissoras foram fazer reportagem, de uma atleta, o nome dela não me lembro, acho que você tem marcado aí. Ela passou a coreografia exclusivamente para o Vila para esse ano de 2015. A Ana Paula Ribeiro. Ana Paula Ribeiro foi atleta há 11 anos da seleção brasileira, medalhista do Pan-Americano. E teve aqui. Ficou uma semana no Vila treinando as nossas meninas. E logicamente, ensinando uns macetes aí. Foi muito produtiva a vinda dela aqui. Ginástica rítmica que oferece bastante plasticidade, né, quando a gente assiste, né, que Sim, ela utiliza ornamentos, utiliza tudo, é bonito, tem a fita, tem o arco, tem a bola. Eu acho super difícil aquilo e maravilhoso de assistir. Outro destaque também no Vila, em termos de modalidade esportiva, é a natação, né? Principalmente a natação paralímpica. Olha, nós não estamos assim, voltados para a Paralímpica. Certo. Mas nós temos um atleta, o Gabriel, que aprendeu a nadar no Vila. Uma vez você me contou a história que ele apareceu lá, não sabia nadar. Queria nadar, mas não sabia nadar. Tinha um problema que, infelizmente, um acidente dele, ele perdeu um braço. E eu peguei e falei, olha, dá a bolsa pro menino aí, tem vontade. Ele não tinha a mínima condição financeira de frequentar o Vila, dei a bolsa. E para nossa alegria, surpresa, tudo, hoje ele foi convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica. Pode ser, grande chance que esteja na Paralimpíada de 2016. Talvez o vejamos lá no pódio, uma demonstração de perseverança e de apoio também. Um grande exemplo. Aí, nesse caso, o Vila Souza Atlético Clube tem o seu papel preponderante aí no incentivo, né, e no apoio que deu ao garoto. Esse é um fato que hoje aparece um monte de pai da criança. Mas esse é um fato que ninguém pode negar. É fato que ele aprendeu a nadar lá, é fato que ele convive lá, é fato que ele tem todo o nosso apoio. Uma judoca também, a Júlia Santos Pereira também, de 15 anos e também brilha sendo deficiente visual também. E ela é uma pessoa... E o clube, você falou, não está voltado para esse perfil, né? Mas consegue oferecer as condições necessárias para que um atleta, um nadador sem o braço se pratique e uma judoca com a deficiência visual também participe. Ela vai disputar agora um campeonato importante, um Grand Prix, que vai ter um Grand Prix para judoca paralímpico. E ela é uma pessoa sensacional, um doce de menina, eu sou fã dela. E ela também conseguiu essa convocação para a seleção aí para disputar esse evento. E o nosso judô, ele tem história, ele está crescendo cada vez mais, é um trabalho de formiguinha, mas nós já temos mais de 100 atletas treinando lá no Vila Souza. E agora, com um brinde, vamos dizer, especial agora em 2015, sediando um campeonato, mais uma vez, sediando um campeonato que o Vila organiza. O Vila Souza, ficamos um tempo sem fazer, ficamos parados 4 anos, parece, mas, se não me engano. Nós fizemos 10 anos seguidos. Aí, a pedido do nosso delegado regional, que é o nosso medalhista olímpico, Rogério Sampaio, pediu para que voltássemos a fazer esse torneio, que era tão querido na região toda. Rogério Sampaio, que, para quem não lembra, né, o nosso grande um dos nossos grandes judocas. O maior judoca da Baixada, sem dúvida. Verdade. Então, nós fizemos o ano passado,
pegamos o gosto novamente e agora, dia 14 de março, nós vamos voltar a fazer, será o 12º torneio de judô do Vila Souza, com convidados, clubes importantes da Baixada, os mais importantes, alguns de São Paulo, do ABC. Vamos nos comprometer aqui a divulgar o evento e as formas pelas quais a torcida pode prestigiar lá. Como é que é para o público assistir, Luiz? É só chegar lá no dia 14, que vai ser num sábado. É pago o ingresso? Não, é aberto. É aberto? Ali no Vila Souza ainda esses jogos são todos gratuitos. A presença, você falou que são atletas de importância, de renome no judô. E como é que é isso? Você convida alguns clubes assim que tem tradição no judô? Nós convidamos. Da região só? Não. Por exemplo, espero que esse ano o Corinthians apareça. Ele sempre foi. O judô do Corinthians tem uma história muito bacana atualmente. Quem comanda lá, eu não digo que comanda, mas tem uma família que chama a família Shibana. Certo. Todos judocas. Eles moram num prédio no qual o salão de festa é um tatame. Olha só. A família toda mora num prédio e dentre esses nós vamos ter um atleta que vai disputar a Olimpíada. Hoje é o número 1 ou número 2 do mundo no ranking, que é o Charles Shibana. Então são pessoas que desde pequenos convivem lá nos nossos torneios do Vila. Olha só. E eles estarão presentes? Estarão presentes. Não digo Charles, mas os Shibanas todos. Eu brinco, a Shibanada, vai estar toda lá. Uma oportunidade. Então, são pessoas importantes, são figuras carimbadas. A gente tem uma foto da quadra do interior lá do Vila Souza para mostrar, né? Olha lá, as dependências. Esse aí foi antes de começar o torneio, para ver que coisa bonita. Eu acho muito bonito, dá até vontade de fazer judô. Eu já não partilho tanto da sua opinião por causa da coluna. Eu falei vontade, né? Mas a hora que entrar lá é diferente. Mas ali você tem condições técnicas para abrigar um evento com a qualidade exigida por esse tipo de atleta. Sim, olha, para ter ideia, eu já tive no nosso torneio, por exemplo, o Leandro Guilherme, que é 2 vezes medalhista olímpico, ele já participou do nosso torneio. Ele já lutou. Eu tenho lá no mínimo uns 15 atletas olímpicos que já participaram do nosso torneio. Tá certo. Ô Luiz, a gente só tem como, acho que o público só tem como parabenizar, né, o Vila Souza aí por essa gestão e pela importância que tem dedicado aí, principalmente à formação dos atletas, como você falou, 150 jovenzinhos ali jogando basquete, 100 praticando judô, os outros e tal, e o clube conseguindo se manter, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que os clubes têm. Mas agora vem aquela pergunta mais importante, todo mundo ficou aqui ouvindo, o Vila Souza, eu te pergunto, uma pergunta, é um clube de rico, só para rico, ou é um clube assim que é acessível para as camadas simples da população? Olha, eu entendo que é muito acessível. Por exemplo, uma família, vamos pôr uma família média hoje, 4 pessoas numa família, pai, mãe, e um casal de filhos. E 2 filhos. Eles vão pagar R$ 175 por mês e vão poder fazer 90% das modalidades lá sem pagar nada, certo, sem pagar mais nada. Correto. Já estão pagando. Correto. Para ter uma ideia, um judô hoje, por exemplo, em Santos, está na faixa de R$ 170 para você colocar seu filho. 170 a 180 reais só por mês. Para colocar a criança lá na escolinha. O sócio já tem isso. E às vezes eu quero ter 2. Gente com 4 filhos lá. Exatamente. E fazendo. E a natação. É caro uma natação. E faz. Uma sauna, uma sessão de sauna não é barato. A pessoa tem direito a fazer 4 vezes por semana. Olha. Todos os esportes. O vôlei, nós temos uma escolinha de vôlei, escolinha. Então, não se paga. O que o sócio paga mais? Se não me engano, são R$30, paga mais, é a ginástica. Academia por de conta musculação. até de equipamentos, essas coisas. Isso, foi
Mas nós vamos chegar lá que um dia não vai precisar pagar. Tem time de cinquentão? Futebol de campo, não. Mas eu Não. tenho 50 que joga o salão lá, brinca, né? Tá bom. Tem vaga de goleiro? Tem. É o que mais tem. Tá bom, então. Quem tiver mais para ficar mais parado lá, eu vou me candidatar essa semana. Luiz, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Como eu te falei, estamos à disposição para divulgar as atividades vindouras aí do Vila Souza Atlético Clube e o parabenizo por conseguir manter em pé um clube tão importante para a história de Guarujá. Olha, eu agradeço a oportunidade. Eu queria aqui mandar um abraço bem forte para todos os vilassouzenses e para os guarujaenses em geral. Certo. E agradecer a oportunidade de nós falarmos bastante do nosso pequeno grande clube. Com certeza. Obrigado, Luiz. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.